você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Eduardo Braga, ele que é líder aqui do Congresso Nacional e faz conosco um balanço sobre esse primeiro semestre do ano. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Semestre agitado, produtivo, só essa agenda positiva de final de junho já valeria uma entrevista para nós, né, senador? Eu creio que o Senado conseguiu, ao longo do primeiro semestre, aprovar matérias importantes e identificadas com esse clamor popular que foi manifestado por milhares de pessoas ao longo das manifestações que ocorreram nesse primeiro semestre nas ruas do Brasil. E o Senado, sensível a todas essas ações, creio que já vinha aprovando algumas matérias, mas sem nenhuma dúvida, a partir dessas manifestações, cresceu a agenda positiva do Senado e nós avançamos sobre temas que caminhavam muito lentamente no Senado. Eu acho que, portanto, o balanço foi positivo e o Senado conseguiu responder, em boa parte, aos anseios que a população trouxeram para o debate nacional. Senador, quando a gente vê a população pedindo mais qualidade nos serviços públicos, a gente vê também uma coincidência com a fala de governadores e prefeitos da dificuldade de administração dos seus entes federativos, né? Está embutida em toda essa questão realmente uma remodelagem, a necessidade de uma remodelagem do Pacto Federativo? Eu acho que nós temos um problema, sim, no Pacto Federativo. Acho que nós precisamos equilibrar melhor certas despesas que os entes federativos têm, seja em função do indexador da dívida pública, que precisa efetivamente sofrer uma readequação em função do novo patamar de juros que a economia brasileira possui. Sem nenhuma dúvida, também, algumas das desonerações que são tão importantes para a nossa economia acabam atingindo o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. E isso faz com que a receita de muitos dos municípios brasileiros se comprometa em função das desonerações. Foi exatamente por isso que, quando aprovamos a nova lei do FPE, aqui no Senado, nós preservamos os recursos que são de estados e municípios. Doravante, quando o governo federal desonerar produtos, terá que indenizar os estados e os municípios da sua cota-parte nesses impostos. Isso principalmente para o IPI e para o imposto de renda, que são os dois principais impostos que compõem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM. Portanto, há sim uma questão federativa embutida nessa discussão, mas há também uma questão de gestão, que é repetitivo, quer dizer, sempre nós estamos assistindo essa colocação de que é preciso melhorar a gestão pública, mas isso é um fato. Eu acho que nós temos carência de recursos, por exemplo, na saúde, mas, se comparado com outros países, com a economia basicamente do tamanho da economia brasileira, nós temos ainda carência de recursos na saúde, mas há, sem nenhuma dúvida, desperdício, a questão de má gestão, que acaba implicando na qualidade dos gastos e na qualidade do investimento. Portanto, eu acho que a questão federativa é sim um pano de fundo que precisa ser debatido e avançado pelo Congresso, mas há uma outra questão que não diz respeito apenas aos entes federativos, diz respeito à administração pública em geral, que é a melhoria da gestão. Agora, a questão da gestão está no Poder Executivo. Ou o Congresso tem alguma maneira... É difícil interferir isso do Congresso, né, a partir daqui. Mas, de qualquer forma, o Congresso pode influenciar, porque o Congresso tem a capacidade de formular a agenda nacional, pelo menos deveria ter. Né? A representatividade significa isso. Quer dizer, quando o povo vem às ruas e questiona a qualidade da saúde pública, dois são os grandes fatores para estas reivindicações ou estes questionamentos. Um, problema de recurso financeiro.
O outro, gestão e recursos humanos. Gestão e recursos humanos são indispensáveis, por exemplo. Não adianta a gente aprovar aqui um percentual do orçamento da União para a saúde se não houver médico. Que é a questão que a gente enfrenta agora. Se não houver médico. Não adianta, por outro lado, você aumentar os recursos se o desperdício, a corrupção, etc., não for enfrentada. Você tem a corrupção com dolo, aquela corrupção para enriquecimento, etc. e tal. E tem uma outra que é a do desperdício pela incompetência, que é tão grave quanto, não é? Porque você está jogando dinheiro público fora quando o país precisa de recursos públicos bem administrados para resolver os seus problemas na educação, na saúde, na segurança pública, que são questões prioritárias para a população e que nós só vamos resolver se enfrentarmos. Agora, a questão de recursos para esses setores reivindicados pela população, nessa agenda positiva, muita coisa foi feita nesse sentido, né? Foi. Nós aqui no Senado, pelo menos, conseguimos aprovar a lei de royalty, destinando 75% dos rendimentos do Fundo Social para a educação. E a relatoria foi do senhor, não foi? E 25% para a saúde e mais. Criamos uma vinculação direta na área do pré-sal, hoje sob regime de concessão, onde 50% desses recursos iriam direto para a educação. Isto foi para a Câmara, mas lá na Câmara não houve acordo, não houve entendimento para que pudesse ser votado ainda neste semestre, ficou, portanto, para o mês de agosto. Mas há, portanto, a possibilidade de termos recursos novos já, tanto para a saúde como para a educação, a partir de 2014. E na sua relatoria, o senhor meio que também preveniu um pouco essa questão do gerenciamento, né, da gestão, não foi? O que nós fizemos foi que nós estabelecemos acesso aos recursos do royalty para a melhoria dos recursos humanos na educação. Porque, como todos sabem, o recurso dos royalties hoje, ele é vedado ao custeio e à manutenção. Ele é apenas e exclusivamente para investimento. Nós não podemos estabelecer recursos para custeio do royalty. No entanto, nós criamos uma exceção para esses 50% que são destinados diretamente para a educação, a fim de que nós possamos finalmente alcançar o piso salarial do professor a nível nacional, que nós possamos investir na melhoria e na qualificação dos nossos professores. Nós não teremos uma educação de qualidade se nós não melhorarmos a qualidade dos nossos professores. Eu tive essa experiência no governo do Amazonas, isso representou grandes avanços, mas para que você possa motivar os professores para uma educação continuada, uma reciclagem continuada, uma evolução continuada, é preciso que haja uma carreira de Estado para o professor, onde ele tenha um piso mínimo e que cada conquista e cada degrau nesse acúmulo de conhecimento possa ser representado por uma remuneração adicional. Isso motiva, isso multiplica o círculo virtuoso em torno da educação e da saúde e, obviamente, melhora a gestão. Terminando a nossa entrevista, faço uma pergunta para o senhor. Como que o senhor acha que ainda reverbera no próximo semestre essa interação maior da sociedade com o Congresso? Eu acho que isso veio para ficar. Isso veio para ficar. Isso é uma realidade contemporânea do mundo moderno. Quer dizer, o Brasil com banda larga, o Brasil com acesso à internet móvel, seja 4G, 3G, nós podemos criticar a qualidade porque queremos sempre um produto melhor e um serviço melhor, mas a verdade é que hoje, se nós temos redes sociais, se nós temos sites, blogs, etc., é porque nós temos internet. E você está plugado 24 horas por dia e as pessoas se comunicam instantaneamente. Portanto, a demanda da sociedade mudou de patamar. E antigamente você levava tempo para isso. Hoje, em segundos, você tem uma informação resumida em pouquíssimos caracteres, mas que te dá o essencial
para você dizer se está de acordo ou se está contra. Se você está de acordo, você apoia. Se você está contra, você manifesta. Você compartilha, você multiplica. Então, eu acho que essa é uma realidade que veio para ficar. O parlamento terá que se adaptar e se ajustar a esses novos tempos. E os parlamentares também terão, bem como o executivo, terá que se adaptar e entender que a dinâmica mudou. Há uma mobilidade econômica no Brasil, mas há também uma mobilidade social. Ou seja, as reivindicações mudam de complexidade, as demandas ampliam-se nas suas complexidades sociais, seja, antigamente nós lutávamos para que houvesse a universalização da educação. Ok, hoje não é mais isso, hoje nós queremos o quê? Qualidade na educação. Hoje o jovem do interior, ele quer ter acesso à universidade. E não quer apenas a universidade aberta, a universidade livre que está na internet, ele quer acesso à universidade presencial. Hoje o jovem quer ter acesso à medicina, quer ter acesso à engenharia, ao direito. Isso é um direito da cidadania brasileira que nós teremos que prover à sociedade. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.